nem sei fazer como que eu... Cara, estuda, vai atrás, vai no YouTube, faz o que quer. Porque o jogo do mercado imobiliário, ele é de longo prazo. Nós ainda não vivemos o melhor momento do mercado imobiliário brasileiro. Eu acho que a venda ela é feita no papel e caneta. Então, qual que é a sua principal dica para quem precisa vender também 50% que é o crédito? Eu não sei se eu vou ter domingo, eu não sei se eu vou ter feriado. Mas 2026 é o ano que a gente muda de vida no mercado imobiliário. Fala aí, galera, 2026 começando e a nova temporada aqui do nosso canal. Do nada aconteceu com esse meu irmão, meu parceiro, mais do que especial, Murilo Arjona, convidado incrível. Estamos para gravar esse episódio aqui, tem uns dias já, né? Tá, faz um tempo que a gente tá tentando, mas deu certo. E aí, do nada ele me chama e fala: Sheik, sexta-feira eu tô em São Paulo, quer gravar? Eu falei: cara, vamos gravar, vamos dar um jeito. Quero agradecer aqui os meus amigos da Ata Incorporadora que cederam um espaço incrível, maravilhoso. Quero pedir uma salva de palmas aqui para eles. E o mais legal de tudo é que hoje nós temos uma plateia aqui, ó, uma galera desse lado. Aqui também tem o meu time do Esquadrão da Casa Própria. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer estar com vocês. Mas Murilo, você é o cara do mercado imobiliário quando se fala de financiamento, né? A maior referência hoje em termos de financiamento imobiliário a nível nacional, eu acredito que não tenha uma pessoa que de fato tenha resultados no mercado imobiliário que não te conheça. Mas, obrigado. Como eu estava falando para ele anteriormente, eu nunca vi um conteúdo contando um pouco de quem é o Murilo antes disso tudo acontecer. Então eu queria ouvir um pouco da sua história para a gente trazer aqui para nossa audiência que também te conhece. Quem é o Murilo Arjona antes de todo esse sucesso aí do Legal demais, legal demais. Até porque o nome, né, do nada aconteceu, quando na verdade não é que do nada aconteceu, né? Tem sempre uma trajetória antes de acontecer. Agora, esse episódio aqui do nada aconteceu, né? Eu te chamei e falei, vamos gravar. Muito legal, primeiro agradecer a todo mundo que está aqui e veio prestigiar e agradecer também pelo espaço e pelo convite, né, Sheik? Tu sabe que a gente já está nessa trajetória aí há algum tempo se ajudando e isso é o mais importante. Para quem não sabe, o Sheik já participou também junto com os meus alunos do Financiamento Pro, já gravou módulo, já deu aula lá também, então eu sou muito grato aí pela nossa parceria. E aí, a gente vai fazer esse episódio de hoje. Bom, respondendo a tua pergunta, né, eu estou no mercado imobiliário há um bom tempo já, na verdade, né? Então esse negócio do nada aconteceu, realmente ele nunca é do nada, sempre precisou de alguma coisa gerar um resultado ou alguma coisa acontecer para que num dia do nada acontece. Exato. Rede social, na verdade, é isso, né? As pessoas falam, eu vi um podcast, até antes de a gente entrar nesse assunto, vi um podcast esses dias, que o cara fala assim, ele estourou do nada, o cara foi presidente do Nubank, inclusive, e ele falou assim, nos primeiros 200 vídeos, nada aconteceu. Primeiros 200, é a mentalidade do cara, ele tava começando. Aí no 201, ele estourou e a partir do 201, então parece que do nada aconteceu, mas tiveram 200. Na minha história não foi diferente. Eu comecei no mercado imobiliário em 2006 para 2007, eu tinha 16 anos. Por quê? Porque o mercado imobiliário veio do sangue, na verdade. Meu pai é corretor de imóveis. Né? Ele ainda tem Cresce ativo, ele é corretor de imóveis, ele começou em 97, quando eu tinha 7 anos, e aí em 2006 eu estava saindo do colégio, ainda estava estudando, e aí no período da tarde eu não estudava e ele me convidou para ajudar ele. Ele falou, olha, está acontecendo os movimentos no mercado, meu pai é um cara que sempre acompanhou muito o mercado, ele é formado em economia, e corretor de imóveis. E aí ele disse, tá acontecendo uma tendência no mercado, tem muito crédito para ser liberado. Nessa época, lembrando, não existia programa Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida foi criado em 2009. Não existia, mas existia uma carta parecida que chamava Carta FGTS, que era bem semelhante. E ele disse, ele viveu 97 na época que não tinha financiamento, praticamente, muito pouco. E ele começou a ver que começou a ter muito crédito. O que ele começou a fazer? Ele começou a atuar com crédito para os outros corretores da imobiliária dele. Só que naquela época, como não existia nem correspondente na Minha Casa Minha Vida, como é que era crédito? Tu pegava a documentação do cliente, não tinha celular, não tinha foto, não tinha nada, tu escaneava, levava no banco, chamava de pastinha, né? Fazia pastinha, levava no banco. E ele começou a fazer, ele gostava de documentação, gostava de vender também, vendia bem, mas ele começou a fazer para os colegas, daqui a pouco, depois de fazer para os colegas, outros corretores de outras imobiliárias começaram a pedir para ele fazer também. E aí começou a gerar um problema, porque muito corretor de outra imobiliária ia na imobiliária que ele trabalhava, porque ele não era o dono da imobiliária. E aí, daqui a pouco, grande parte da cidade
queria que meu pai fizesse o crédito dos clientes. Por quê? Porque naquela época, mais do que hoje é fácil tu conseguir um documento, uma identidade. Antigamente não. Antigamente tu tinha que chamar o cliente. Tudo físico, né? E o pessoal não tinha máquina de Xerox, não tinha. Tu tinha que ir num lugar para tirar. Então ele fazia parte de documentação para o corretor poder vender. E aí começou a crescer, chegou um momento que ele falou, vou ter que sair da imobiliária, porque não dá para ficar trazendo gente de fora aqui, né? É um conflito de interesse. E aí ele abriu um escritório em 2006 para 2007 e ele me chamou, olha, não tá fazendo nada de tarde aí? Vem trabalhar comigo. E aí em 2006 eu comecei a trabalhar com ele. Eu falo que eu entrei no mercado de fato em 2007, porque daí eu saí do colégio, fui estudar à noite, aí fui fazer cursinho para ir para a faculdade. E aí em 2007 de fato eu comecei full time a trabalhar com crédito. Ainda não existia correspondente bancário. Esse foi meu início, minha primeira experiência com documentação. E aí é engraçado até, porque quando ele me colocou lá no escritório, ele abriu o escritório super pequeno, só tinha 2 mesas, uma minha e uma dele. A primeira coisa que ele me fez foi entregar um normativo assim de 200 páginas da Caixa. Ele imprimiu e falou, ó, essas aqui são as regras, estuda porque a gente vai precisar. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi isso, com 16 anos. Então, eu li aquele negócio e eu sou um cara que eu tenho uma característica que eu sou um pouco inconformado. Que é o quê? E para quem tá assistindo, sejam inconformados. Cara, o cara me fala um não, eu tenho que entender por que aquilo ali é não. Tá? Não pode fazer isso, não pode usar tal renda, não pode usar FGTS. Eu sou muito inconformado. Então quando eu ia lendo as normas, ele falando, ó, isso aqui legal, isso aqui pode, isso aqui não pode, sem nunca ter feito financiamento da vida. E aí depois disso, eu comecei a fazer o quê? Como eram as pastinhas, a gente pegava a pastinha na Caixa. E aí eu começava a contestar os gerentes. Não, mas isso aqui eu li que dá. Isso com 17 anos, né? E aí os gerentes com 30, 40, né, queriam dar na minha cara. Mas eu comecei, não, mas eu li que pode. Aí levava, mostrava, pode mesmo e tal. E aí com isso eu comecei a ganhar alguma experiência. E em 2009 entrou Minha Casa Minha Vida. E junto com Minha Casa Minha Vida, a Caixa fez o projeto piloto dos correspondentes Caixa Aqui, que a gente tem até hoje. Nesse projeto piloto, o que ela fez? Ela trouxe, e na época quem criou o programa, que hoje é um grande amigo meu, que é o Zé Urbano Duarte, esse cara, ele pensou o seguinte, porque eu acho que é interessante a gente entrar nessa história aqui. Ele pensou assim, quando eu vou comprar um carro numa concessionária, eu vou na concessionária, escolho o carro e a concessionária já me dá o crédito. Eu faço tudo no mesmo lugar. Como que no mercado imobiliário eu vou na construtora e eu não consigo crédito? Ou qual que é a jornada do cara? Eu vou na imobiliária, vou no imóvel, aí tu ia no banco e pegava o que a gente chamava da carta de crédito no banco, para depois voltar. E ele falou, as coisas têm que andar no mesmo lugar para funcionar. Então a ideia na cabeça dele é que as imobiliárias, tanto que os primeiros credenciamentos foram de imobiliárias, fossem um canal de crédito imobiliário também. E esse foi o conceito. O que eles fizeram? Quem já estava próximo, como eu, participou do projeto piloto, que foi feito 6 meses antes de lançar o programa. Então, eu tive o prazer e a honra de participar do projeto piloto dos correspondentes bancários, aonde lá a gente começou a testar os sistemas, porque era tudo novo, não existia correspondente, era tudo muito novo. Então, eu comecei a testar os sistemas, nada funcionava, igual hoje, né? Corta essa parte. Muito bom. Hoje funciona melhor, né? Mas a gente começou a testar os sistemas e criar os sistemas, a gente começou a sugerir. Então, eu tive toda a experiência, primeiro, de entender de crédito, depois de participar do piloto, participar da criação, isso em 2009. E aí, de 2009, foram passando tempo, daí me formei em engenharia civil, continuei no escritório, os escritórios foram crescendo, a gente saiu daquela salinha, foi para uma sala maior, 6, 7, 8 pessoas, 9, 10, até que em 2020, e eu acho que é bem importante a gente trazer isso, o nome é muito pertinente, né? Do nada aconteceu, toda essa trajetória, e sempre trabalhando bastante e tal, eu sou o cara que gostava de resolver problemas, sempre gostei, né? E o pessoal me trazia os negócios justamente porque eu resolvia os problemas dos outros, né? Ah, como é que é isso aqui? Dá, não dá? Cara, tem que fazer o imposto, tem que fazer assim, fala contador, faz isso, tá, chama um contador aqui, a gente resolve agora. Sempre fui esse cara de resolver as coisas. E trabalhando nos escritórios. Só que, quando tu tem 16, 17 anos, tu entra no mercado imobiliário e tu só viveu isso. Eu nunca tive outra experiência fora do mercado imobiliário. Cara, 2020, perto da pandemia, antes de estourar a pandemia,
eu tava numa crise. Uma crise que, cara, eu tava 13 anos fazendo a mesma coisa, engenheiro civil. Cheguei a fazer obra, né? Fiz algumas obras, mas não conseguia conciliar o tempo, porque vocês são do mercado imobiliário, vocês já sabem que a gente é consumido pelo que a gente vive e faz. Né? E aí eu não conseguia conciliar as coisas. Em algum momento pensei, cara, vou ir só para engenharia. Tava numa crise existencial assim, antes da pandemia. E aí nesse momento, eu digo que 2 cafés mudaram minha vida. O primeiro café foi esse. E aí vale a pena eu trazer isso aqui, porque muito tempo depois eu fui para educação, mas eu tava num momento onde, imagina, 13 anos fazendo a mesma coisa. Eu tava meio que de saco cheio. E aí tomei cuidado. Tomei muito cuidado. Com o quê? O Flávio Augusto fala isso. Eu tava de saco cheio de fazer a mesma coisa, todos os dias. Sabe quando tu tá trabalhando tanto tempo no negócio, pode ser que seja, alguns tenham tido essa experiência, talvez outros não, mas talvez um dia vocês tenham. E tomem cuidado. Quando, o Flávio Augusto fala isso, quando o que te fez chegar até o momento atual não faz mais sentido pra ti hoje, quando aquilo te perturba, tipo, o cara mandava uma mensagem com uma pergunta idiota, eu, puta que pariu. Mais um cliente aí que tava incomodado, eu tava nesse momento de vida. E aí, escritório, gerindo time, 8 pessoas, meu time, os times de correspondente, a maioria é mulher, né? Eu sempre gosto de contratar mulher, porque a mulher é boa em documento, eu prefiro time mulher. Mas ao mesmo tempo, ter 8 mulheres no time, também discussão e não sei o quê. Então eu tava meio que de saco cheio. E eu tava numa crise que eu falei, preciso resolver minha vida. O que eu fiz? Pensei, olha, ou eu vou sair daqui e vou tentar outra coisa, porque eu tô num momento realmente que isso não me dá mais prazer. E aí esse é o cuidado que a gente tem que tomar. Quando chega no momento que não te dá, tem que repensar. Porque o meu caminho não era sair do mercado imobiliário. Eu pensei que era, não era. O que eu fiz? Eu chamei uma pessoa para tomar um café, que é a Elisete, minha amiga até hoje. A Elisete foi gerente nacional, gerente regional da Caixa. Ela era tipo superintendente. Saiu da Caixa e ela era coach. E aí ela era muito boa, assim, porque naquela época o coach estava em alta, né? A palavra coach mesmo. Sim. Era a época dos coaches, né? E aí eu falei com a Elisete, Elisete, tô com um problema aqui, meus processos dentro da empresa não estão legais, minha gestão de time não tá legal. Eu tava naquele momento que tinha um conflito, quer saber? Nem chamava as pessoas para resolver, resolve aí. Eu tava meio que nem aí. E falei, preciso resolver isso aqui. E aí eu chamei a Elisete, por quê? Porque eu tinha uma falsa ilusão. Ela é aquelas pessoas que vai numa empresa para ajustar os pontos ali, olhar. E o que eu pensei? Bom, vou chamar essa mulher aqui, vou pagar um valor para ela, não sei quanto, e ela vai resolver os problemas para mim. Foi o que eu pensei, ela vai entrar na minha empresa. Eu pensei, ela vai entrar na minha empresa, porque eu tinha um gerente, ela vai organizar meus processos e tal. Perfeito. Liguei para ela, Elisete, preciso de ajuda, assim, não tá legal e tal. Ela, pô, Murilo, porque eu sempre fui referência, né? Todos esses anos, meu escritório sempre foi top 1, top 2 do Rio Grande do Sul, às vezes Brasil, então... Seu escritório, desculpa te cortar, é em Porto Alegre, né? Cachoeirinha, metropolitana. Ah, é verdade. Metropolitana de Porto Alegre. Mas sempre bateu top 1 ou top 2. Então, assim, sempre, todas as premiações, sempre recebi. Então, tinha resultado. Mas às vezes não é só resultado. E aí, eu falei, olha, tô de saco cheio, assim. Não aguento mais, meu processo não tá bom, eu tô com muita reclamação. A gente tem resultado, mas eu gasto tanta energia resolvendo o problema que parece que o resultado não vem. Parece que eu acordo, vou dormir resolvendo o problema e parece que eu não produzi nada durante o dia. Eu me sentia improdutivo. E aí, falei durante uns 20 minutos para ela todos os problemas que eu tinha no meu escritório, porque na minha cabeça ela ia chegar lá e ela ia começar a organizar e resolver para mim. E aí ela falou assim, Murilo, entendi. Isso é muito comum. Pô, tu tá 13 anos nesse negócio, fazendo a mesma coisa. E ela falou assim, eu vou te falar agora qual que é a minha proposta pra ti e tu não vai me responder hoje. Não me responde hoje. Não quero resposta hoje. Mas eu quero que tu pense e a gente só vai trabalhar, a gente só vai avançar daqui se tu topar fazer isso aqui. Aí ela virou e falou, a gente não vai entrar no teu escritório antes de fazer uma mentoria com 10 sessões contigo, porque se eu não conseguir mudar a tua cabeça, eu não tenho como mudar teu escritório. Não adianta eu falar com o teu time se a tua cabeça continuar desse jeito. Se tu continuar chegando o lead pra ti, tu tá com preguiça de responder ele, ou tu achar que ele tá te incomodando. Se tu não mudar, o escritório não vai mudar. Vai voltar tudo que eu fiz lá dentro. Então,
não vou fazer, a gente vai fazer 10 sessões só contigo antes de entrar no escritório. Aí eu pensei, puta que o pariu, arranjei mais um problema pra mim, eu tô cheio de coisa pra fazer, agora eu vou ter que fazer coach. Quer me parar, vou ter que fazer sessões. coach e vou ter que pagar ainda, e era caro pra caramba. Aí eu falei o seguinte, fui pra casa, né? Fui pra casa desiludido, né? Porque eu pensei, o que eu queria? Eu queria meio que assim, vou contratar um gerente pra resolver meu problema, né? Tipo, alguém que me substitua ali dentro e resolva os problemas e eu fique ali só, né, olhando os números. E aí fui pra casa, daí pensei, aí no outro dia pensei assim, tô fudido mesmo? Vou tentar, né? Não tenho muita escolha aqui. E aí eu falei, bom, Elisete, vamos fazer. Aí na próxima semana a gente começou. Hoje, quando eu dou mentoria para alguns alunos, eu faço uma mentoria que os primeiros alunos que se inscrevem no Financiamento Pro recebem, é uma das primeiras mentorias que eu fiz. A primeira coisa que a gente fez foi alinhar qual que era o propósito daquilo que eu estava fazendo, né? Primeiro era a missão da empresa, por que a empresa existe, e depois, qual que é o propósito de estar ali. Porque eu não estava enxergando isso mais. No início eu queria ajudar as pessoas, no final eu estava num movimento que eu já não sabia mais o que eu queria fazer. Então a gente fez aquelas primeiras 10 sessões. Das 10 viraram 20, que viraram 30, que ela foi pro escritório e ali foi pré-pandemia. No meio do caminho fechou tudo, né? Apesar de que o mercado imobiliário foi muito bom. E aí, naquele primeiro ano, depois daquele café, depois daquela mentoria, porque daí realmente, aqui eu não vou entrar em detalhes do que tem na mentoria, mas é importante vocês saberem, é importante uma pessoa de fora olhar a situação de vocês e ajudar vocês com o caminho, se ela já teve experiência com isso. Eu não acreditava em coach, até então, eu paguei para ver. E aí, a gente fez vários caminhos, desde aquelas mais simples como fazer um teste DISC, depois uma pirâmide de Maslow, tudo aquilo que às vezes tu acha, nossa, que clichê que é isso aqui. Né? Baboseira. Só que ao longo de todo o período, aquilo muda a tua mentalidade. A gente fez regressão para a infância, a gente fez tudo que tu pode imaginar. Isso mudou a minha vida, mas não assim de, nossa, sou outra pessoa. Como que eu comecei a ver? O meu escritório que tinha 8 pessoas, no ano seguinte tinha 25. A gente teve que ir para um lugar maior. Eu tinha 25 pessoas com menos problemas do que eu tinha com 8. Por quê? Porque a gente organizou os processos, porque eu organizei minha cabeça. E aí a gente começou, em 2021, fomos para outro escritório, que é o que a gente está hoje, que também já é pequeno, mas a gente triplicou a equipe, triplicou resultado, através de um café, através de uma mentoria, e aquilo ali foi o que me permitiu, olha como isso é interessante, uma mudança, porque se eu continuasse do mesmo jeito, eu continuava do mesmo jeito até eu esgotar. Essa mudança foi a mudança que permitiu em algum momento eu entrar pro digital, porque isso foi em 2020. O primeiro vídeo que eu fiz pro mercado digital foi final de 2022. Então esses 2 anos com a mentoria, quando eu mudei, quando eu falei, cara, o meu propósito é outro, é isso que eu vou fazer da minha vida, é isso que eu quero, não vou para outro lugar não. E aí mudou o escritório e eu consegui ter um pouco mais de tempo, não que tenha muito, mas um pouquinho mais, que eu falei. E aí eu lembro, e eu quero trazer isso para vocês aqui, as palavras têm poder. Muito. Durante uma das reuniões, se não me engano foi na última porque as mentorias são fechadas, tem início, meio e fim, na última ela falava assim, agora a gente vai fazer uma previsão, o que tu quer para o futuro. E pessoal, eu nunca na minha vida tinha pisado num palco, nunca, mas eu gostava de ensinar. Por que eu gostava de ensinar já nessa época? Porque como eu fui do projeto piloto da Caixa, a Caixa me usava pra tudo. Tipo assim, credenciou um cara lá na puta que pariu no interior. O cara era correspondente bancário. A Caixa não dá suporte. Não existe suporte. Inexiste. O que ela fazia? Ela falava assim, tem o telefone de um cara lá de Porto Alegre, liga pra ele que ele te ajuda. Eu fiz isso com pelo menos umas 50 pessoas, 50 empresas. Então, só que eu achava legal. O cara não concorria comigo, era de outro lugar, não sei o que. Às vezes formei até na minha mesma cidade, vou falar a verdade. Mas eu gostava, aquilo eu achava legal. E aí, claro, fazia alguns treinamentos em imobiliárias, pequenininho, para 5 pessoas, 6 pessoas. E eu falei para ela falou assim, eu estava num momento também difícil em 2022 ali, por outras situações, e eu falava, olha, no futuro, né, a minha fase de escritório, de gerir time e estar no dia a dia, para o futuro eu não quero.
Isso é uma coisa que eu não quero pra sempre. Porque desgasta muito, é das 6 da manhã às 8 da noite. Né? Hoje eu já não faço mais isso. Hoje eu escolho meus horários. Apesar de... Por quê? Porque eu organizei o time. Mas eu falei pra ela assim, olha, num futuro, que eu não sei quanto tempo é, mas para 10 anos pra frente, eu me vejo fora dos escritórios, se eles estiverem funcionando é com alguém tocando, um CEO, enfim, gestão. Mas eu gostaria de fazer palestra. Eu nunca tinha feito uma palestra na vida. Gostaria de fazer palestra e ensinar as pessoas. E eu lembro que eu falei isso pra ela lá em 2020 para 2021. Eu nunca tinha feito um vídeo. E aí, nesse momento ali, as coisas começaram a andar e aí eu vou ser obrigado a trazer o segundo café que eu tomei. Que foi, e esse aqui eu tenho certeza que vários de vocês já tomaram esse café. Na verdade, eu acredito que todos vocês já tomaram esse café. Que foi o quê? Na verdade, foram 2 conversas. Uma mudou a minha vida com a mesma pessoa. Uma não mudou e a outra mudou, eu vou explicar. Em 2021, eu tinha feito a mentoria, as coisas estavam organizadas, eu pensei, nossa, resolvi minha vida, eu sou foda, né? Tipo, tava fudido, eu tô legal agora da cabeça. E aí eu falei, olha, eu quero chegar em mais gente. Porque, pô, 2021, eu tinha 14 anos de escritório, top 1, quero ir além, né? E eu não quero mais crescer time. Chega um momento que 25 para ter 50, a gestão é muito difícil, né? Eu não conseguia mais. Sabe o que eu tô falando? Com Por isso que tu tem outros gerentes. Eu tinha um gerente. Sim. E aí, o que eu fiz? Eu falei assim, né, todo mundo fala, Murilo, tem que ir pro digital. Todos vocês já ouviram essa frase aqui. Tem que ir pro digital, tem que ir pro digital, tem que ir pro digital e tal. E aí, um corretor, sentado na minha mesa, pessoal, eu era offline total, sentado na minha mesa. Já foram num correspondente bancário? Tu vai lá falar com o cara, ele tá na mesa. Eu era esse cara. Ele sentou na minha mesa e ele falou assim, olha só, pós-pandemia, né? Ele é corretor até hoje e me traz negócio até hoje. E a esposa dele é uma esteticista. E ele falou, olha só, a gente tá fazendo um negócio novo, muito louco, assim, que é ensinar as pessoas. Olha só que legal. A gente tem uma estética da minha esposa e a gente tá ensinando outras esteticistas pelas redes sociais e a gente tá fazendo isso e, cara, é muito legal, a gente ensina um monte de gente, tem um retorno financeiro bom, tal. E eu falei, cara, o mercado imobiliário não tem isso. 2021, quem é que ensinava o mercado imobiliário? Só tinha o Guilherme Machado, talvez, no YouTube, um que outro. Falei, cara, o mercado imobiliário precisa disso aqui. E eu olhava para crédito e falava, ninguém entende porra nenhuma disso aqui. Hoje entendem muito mais. Naquela época... Nada. Meu irmão, e cada lugar falava uma coisa, não que não seja muito diferente hoje, mas hoje com a rede social tu consegue deixar as coisas mais, né? Eu faço uma postagem e digo, ó, pode isso. Um monte de gente consegue enxergar, né? E consegue, nas suas cidades, dizer também, porque às vezes o gerente não quer fazer, ou não sei o quê. Ó, a gente ganhou voz. E eu falei, pô, preciso fazer isso também. E aí ele me indicou o Kaká, que é o meu sócio até hoje, isso em 2021. E aí fui falar com o Kaká, daí essa foi por ligação, falei, cara, trabalho com crédito, porque o cara do digital, ele não sabe nada, né, do que a gente trabalha. Então ele fazia um negócio pra estética, né, tipo social media, né. O bom é quando o cara é focado no mercado imobiliário, né? Os caras fazem a pizzaria, normalmente não funciona, né? Vocês sabem. E aí eu falei, cara, meu negócio é fazer financiamento. Ele, tá, mas... E as pessoas vão querer saber de financiamento? Eu falei, vão querer. Será que essa galera vai querer aprender sobre isso? Eu falei, olha, eles não sabem, eles precisam. E contei, né, ó, o corretor de imóveis precisa entender. Daí ele falou, mas por que tu vai falar com o corretor e tu não vai falar com o cliente? Eu falei, não, eu trabalho todos os dias com corretores de imóveis, minha experiência com corretor de imóveis, e eu quero ensinar esses caras. Ele falou, tá, mas se tu ensinar pro cliente final, ali o cara que tá comprando, tu tem muito mais público, né? Eu poderia vender alguma coisa pro cliente final. E eu falei, não, mas eu acho que a gente vai mexer no mercado é aqui. Isso 2021. Daí ele falou, beleza, vamos fazer. Ó, pra te fazer, como é que funciona? Naquela época, os lançamentos estavam bombando pra caramba na pandemia, que era o momento que estava todo mundo em casa. Então, tudo live na internet. Pra todo lado, live, YouTube, desde cantor, né? Desde as lives que a gente olhava lá do Gustavo Lima, quanto, né? Live de tudo. E aí eles estavam meio que escolhendo as pessoas pra fazer. Então ele falou, cara, olha só, vamos fazer e tal. Mas seguinte, tu vai ter que começar a aparecer nas redes sociais. Vamos fazer o seguinte. Nunca tinha feito um vídeo. Nunca tinha feito vídeo. O que eu postava era foto da bebida, assim, só e acabou, né? No storyzinho.
E aí, ele falou, vamos fazer. E eu falei, vamos fazer. E aí ele me disse, ó, a partir de semana que vem tu tem que fazer isso. E esse é o momento que a maioria de vocês já passou também. Aí, o que eu fiz na semana que vem? Nada. Fiz o primeiro, fiz o segundo, tal. Ah, não, tenho cliente pra atender. Pô, tenho cliente pra atender, não vou poder fazer o vídeo. Ah, não, mas eu faço amanhã. Ah, não, mas amanhã começou o cara me ligando, já me incomodando, porque eu não sei... Ah, não vai dar pra fazer também hoje. Ah, não sei o que, daí tu vai passando, passou uma semana, tu já esfriou. Ah, acho que não é pra mim esse negócio de rede social. Vão começar a me chamar de blogueiro e não sei o que. Ah, não vou fazer. Não fiz, 2021. Até que passou, continuou os escritórios. Em 2022, um ano depois, exatamente um ano depois, eu tava em casa e aí do nada aconteceu. Do nada aconteceu o quê? Eu falei assim, cara, eu sou um idiota. Sabe quando te surge um negócio do nada, assim, de algo de 3 anos atrás, sabe que o meu tinha sido 1 ano atrás, mas eu pensei, por que eu não fiz esse negócio? Cara, e daí eu comecei a olhar as outras pessoas na internet, porque 1 ano depois já tinham crescido outras pessoas. O Ricardo Martins estava estourado. Estouradaço ele tava no TikTok nessa época. Falei, olha o cara aqui, o cara é bom. E aí, 1 ano depois eu falei, né, o rabinho entre as pernas, chamei, Kaká, tem como a gente conversar de novo? Daí ele falou, só que ele é amigo do meu amigo, né, então tipo, tem uma relação um pouquinho mais próxima, né. Daí ele falou, cara, podemos, mas tu sabe que não é tão simples assim, né. Falei, cara, vamos tomar um café. Daí foi presencial. Aí, foi perto da minha casa, lá em Canoas, na verdade. A gente foi tomar um café. Eu falei, cara, agora eu quero fazer de verdade. Deveria ter feito a primeira vez, né? Eu estaria mais longe hoje se eu tivesse começado 1 ano antes. E aí sentei com ele e ele falou, ó, Murilo, cara, essa conversa que a gente tá tendo aqui agora, e essa conversa todos vocês já tiveram. Ele falou pra mim assim, ó, Murilo, tô aqui. Essa conversa que a gente tá tendo aqui agora, eu tenho com pelo menos 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, a grande maioria não faz o que eu vou dizer para fazer aqui. Se fizer, vai dar certo. Aí ele falou, ó, a partir de amanhã, isso era, sei lá, era um sábado. A partir de amanhã, tu tem que postar 1 Reels por dia e 8 Stories. E mais um feed lá, as estáticas, né? E aí, mas eu nem sei fazer como que eu... Cara, estuda, vai atrás, vai no YouTube, faz o que. Daí eu falei, tá, mas não pode começar segunda. Cara, amanhã. E aí, como é que vai funcionar? Em 30 dias, se tu fizer os 30 vídeos, foi tipo com o Elisete, né? Ela falou, ó, se tu aceitar aqui, a gente segue. Mesma coisa, falou, cara, se tu fizer os 30 vídeos, a gente parte para fazer o lançamento do produto digital, que era o objetivo, que era ensinar o mercado imobiliário a chegar em mais pessoas. Se tu conseguir fazer os 30 dias, significa que tu vai conseguir avançar. E aí tá, vou fazer. E aí, a partir daquilo lá, se vocês forem no meu Instagram e rodar bastante, porque tem 3.000 postagens, vai estar lá ainda, porque eu não apaguei nenhuma. Tem a primeira que eu fiz, lá que foi em julho de 2022. E a partir da primeira, eu comecei a fazer os vídeos e postar os stories. Os stories eu não era tão frequente, não sou ainda, né? Mas os vídeos no Reels, comecei a postar. Postei a primeira semana 7, 14. Ele te desafiou porque você estava sem credibilidade. Exatamente. Total. E totalmente low-fi, né? O meu perfil não era fechado, mas eu postava uma foto por semana, assim. Sempre fui rede social muito fechada. Nunca gostei de me expor. Tanto que se vocês verem hoje, a minha vida pessoal eu exponho ainda pouco, né? O pessoal ainda tem que expor mais e tal. Eu ainda exponho pouco. Lifestyle é importante, né? Alguma coisa eu exponho e tal, mas isso é uma coisa que eu ainda tenho a melhorar. Mas aí deu 20 e poucas postagens e aí começou a dar bom. Porque o que a gente começou a fazer? Ele falou, olha, a gente vai fazer as primeiras 7, depois o que a gente faz? Isso é importante para quem está começando no digital. É o quê? As primeiras pessoas que vão ver são as pessoas que já estão na tua base. As pessoas que já estão na tua base, elas são teus amigos e tua família. Os teus amigos e tua família são validadores ruins, a gente costuma falar, né? Tem a frase do Clóvis de Barros Filho, não sei se já viram Clóvis de Barros, conhecem? Sim. Clóvis fala o seguinte, né, que os meios de consagração social são tão mais eficazes quanto mais distantes do ambiente consagrado. O que significa isso? Significa que se tu escreve um livro, o exemplo dele é esse, escreve um livro, e vem a tua mãe e te fala assim,
Nossa, o livro é incrível. Quanto que vale? Pô, legal, minha mãe. Aí vem um cara da Bahia, pega um voo pra ir no lançamento do teu livro e fala assim, cara, eu li o teu livro e o teu livro é a melhor coisa, é lindo. Foi assim, ó, a coisa que mudou minha vida. Qual dos dois, tu ama mais a tua mãe? Agora, qual dos dois foi mais importante pra ti? O da Bahia, com certeza. O da Bahia. Então, qual que é o elogio mais ineficiente do mundo? De próximo. Meu mesmo, né? É. Então, e isso também funciona com as redes sociais. Então, o que a gente fez? A estratégia foi a seguinte, a gente postou os primeiros vídeos, só que os primeiros vídeos é a tua rede que tá ali. O que a gente começou a fazer? Postou o vídeo e colocava lá o mínimo que podia botar no Instagram, R$6 de posicionamento. Começou a colocar pra quê? Pra chegar em pessoas que não me conheciam mesmo. Mesmo que seja pouquinho. Quantos seguidores nessa época? Sei lá, era o que eu tinha da cidade, uns 1.000, né? Que era o que tinha da cidade ali. Quantos tem hoje? 400 mil. E aí, daí começou a vir elogios e críticas, né? E saber lidar com as críticas é essencial em rede social. Só que daí R$6 por dia, imprimia para uma gente e já começou a vir curtida de outros lugares. Deu 20 dias a gente fazendo isso, ele virou para mim e falou assim, cara, tá validado. O que a gente validou? 2 coisas. Primeiro, as pessoas querem mesmo saber de financiamento, que era uma dúvida que ele tinha. Muito bom. Segundo, tu conseguiu fazer os 20. Agora, a gente nem chegou nos 30. Agora a gente vai continuar. E aí a gente fez o nosso primeiro lançamento de um produto e tal. E aí criamos ali que nasceu o Financiamento Pro. Era de outro jeito, né? Ele era outro modelo, mas foi o embrionário. A gente fez o primeiro lançamento, Progresso fez uma depois live. Ordem, né? Faz e depois você vai construindo o produto que você constrói no caminho, né? É isso. Primeiro você faz, depois você ajusta. E aí, nesse momento, esse segundo café, que foi que eu falei, cara, eu vou fazer. Aí, nisso, começou depois, 60 dias a gente lançou, daí eu fui para os 10 mil seguidores já em 90 dias, porque daí a gente começou a fazer muito rápido. Porque o pessoal começou a gostar do conteúdo e tal, de forma orgânica começou a ir, e sempre tráfego. Desde o primeiro dia, sempre com tráfego. Tem gente que acha que, não, tem que ser só no orgânico. Desde o primeiro dia teve tráfego, era os R$6 no vídeo e não era tráfego de venda. Porque a maioria das pessoas quer fazer tráfego de quê? Para trazer lead. Era só tráfego para as pessoas me conhecerem. E aí, a partir dali, nesse segundo café, é que nasceu daí Murilo Arjona das redes sociais. Só que o Murilo Arjona das redes sociais, ele trouxe toda a bagagem de ter feito parte do projeto piloto, de ter lido um normativo com 16 anos de idade, toda essa bagagem anterior. Então, quando eu faço palestra, fiz palestra ontem, eu estava fazendo uma palestra para a MRV. Eu só conto um pedacinho assim da minha história, só para dizer o seguinte, a pessoa que está hoje sentado aqui, ontem eu estava no palco, falei, eu tô aqui no palco, eu tô aqui em cima, não porque eu tenho 400 mil seguidores, mas porque antes disso, eu já fui top 1 Brasil, antes das redes sociais, top 1 Brasil não, top 5 Brasil eu já fui, tinha o maior escritório do Sul, tive essa bagagem, então eu tô aqui, por quê? Porque o que eu trago, e ainda tem os escritórios, né? Porque a grande verdade, e o Sheik vai saber do que eu tô falando, eu participo de todos os eventos, né? Conecta, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Todos, o pessoal me convida muito e eu conheço todos esses caras que estão nas redes sociais. E a grande verdade é que a maioria deles não vende. Não tem resultado, mas pode ser que já tenha vendido. Hoje não vende. E eu continuo com os escritórios. Por quê? Porque é isso que traz a bagagem. Fiz uma postagem hoje de uma mudança que aconteceu hoje, por exemplo. E que me afeta. Quando começa a reprovar mais cliente por rating, reprova para mim também. Então eu sofro junto. Então o que eu trago, o conteúdo que eu trago é conteúdo vivido. E isso é que traz a diferença. E aí eu tô aqui não porque eu tenho 400 mil seguidores, mas eu tô aqui por quê? Porque eu continuo vivendo do business, eu continuo fazendo e com isso eu trago para as outras pessoas para que facilite a vida delas. Esse é o objetivo. Quando tu consegue impactar pessoas positivamente, seja vendendo, seja ensinando, seja de qualquer forma, o resultado vem. Então, essa foi um pouquinho da história. Uma salva de palmas do Murilo Arjona. Que isso. Cara, inspirador sua história, parabéns pela trajetória. Obrigado, diversos insights. Depois eu vou ter que assistir esse episódio só para pegar novos insights, porque desde a leitura aos 16 anos ali, né, de todo o normativo da Caixa, você falou isso e me remeteu a algo que quando eu estava na posição de gestor, que eu lidava muito mais com as assessorias de crédito, uma das coisas que mais me ajudou a ter sucesso é porque toda vez que eu pegava um cliente
que passou pela mão de outro corretor e que o corretor falou para ele assim, não vai dar certo, você não foi aprovado. Aí eu pegava e aprovava o cliente. Por que não deu certo, né? E aí tem um outro ponto, porque o corretor pegou esse cliente, não fez um bom trabalho porque ele não tinha o conhecimento, falou para o cliente e deu uma negativa. Aí o cliente vinha para mim. Às vezes era um corretor da mesma empresa, então caía na mesma assessoria de crédito, só que eu tinha o quê? O conhecimento. Aí eu pegava o normativo, mandava para a assessoria, contestava e falava, não, cara, tá errado. E aí eu aprovava o cliente e vendia. Isso é perfeito. Eu preciso fazer um ponderar aqui, porque tu trouxe um ponto. Sheik, é exatamente isso. A mesma assessoria de crédito pode aprovar ou reprovar o mesmo cliente. Como, Murilo? Cara, primeiro, olha só, a gente não pode delegar a responsabilidade da venda. Porque se o cara que tá lá, assessoria de crédito, sei lá, tem 10 funcionários, 15, se o analista acordou e brigou com a mulher, tá puto da cara, chegou a pastinha ali, ele vai fazer de qualquer jeito. Quem tem que levar o negócio desenhado, cara, tu tem que fazer assim, usar esse contra-cheque, porque esse vai entrar na faixa 2, se tu usar esse aqui, tu não sabe o que o cara vai fazer se tu não... A responsabilidade de montar o negócio, por isso que eu digo que o crédito é coisa pro corretor, né? Eu ensino correspondente também? Ensino, mas eu ensino o corretor porque se eu não chegar no correspondente, o corretor ensina ele. Não existe uma hierarquia, eu falo muito isso, não existe hierarquia de conhecimento. O que é isso? O correspondente não sabe mais que o corretor, ou, por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico, o gerente do banco não sabe mais que o correspondente. Porque se fosse hierarquia, seria isso. O gerente sabe mais, o correspondente sabe menos, o corretor sabe menos. Não é, isso é uma ilusão que as pessoas criam na cabeça. Todo mundo pode ter o mesmo conhecimento. Inclusive, a grande verdade é que a gente sabe que o corretor sabe mais que o gerente do banco. Não é verdade? Exato. Não existe hierarquia. E aí, quando tu faz isso, o Sheik fez o quê? É que tu quebra uma falsa hierarquia do cara que tá atrás da mesa, que é o cara que tem o poder do quê? O poder de apertar o botão. O poder de reprovar. O poder de apertar o botão, ele tem. Mas a forma, e é por isso que muitas vezes o mesmo cliente na mesma assessoria, às vezes tu vai trocar de assessoria, o cara não quer aprovar mesmo. Beleza, vou levar para outra. Tenho certeza que alguém aqui já fez. Mas é pelo conhecimento que tu tinha do processo e não porque outra assessoria é melhor. Não, isso é incrível. E você fala muito, né, até por um argumento de venda do teu produto, que quem domina o crédito domina as vendas, domina o mercado. E eu sempre bati nessa mesma tecla, porque principalmente nós que trabalhamos com crédito associativo, cara, eu considero que é 51% do negócio. Né? Porque depois que você aprovou o crédito desse cliente, e tem uma frase que eu falava bastante, para mim, não existe outra resposta quando se trata de crédito a não ser a aprovação do cliente. Boa. A pessoa fala assim, mas e se não aprovou porque o cara tá todo empipinado? Tá bom, mas um dia ele vai aprovar e quem vai dar o caminho para esse cliente sou eu. Porque o jogo do mercado imobiliário, ele é de longo prazo. As pessoas, principalmente quando um corretor acessa o mercado, que a porta é muito fácil, né, para acessar hoje, e ele vem de um processo, perdi o emprego, tô com a vida meio complicada e tal, então ele anseia muito pelaquela venda, precisa muito daquele dinheiro e aí acaba colocando os pés pelas mãos, mas mesmo numa situação assim, a pessoa precisa entender e respirar e ver que o mercado imobiliário é um jogo de longo prazo. Eu já vendi para um mesmo cliente, eu já vendi para um cliente 5 anos depois. Atendi um cliente na vez, num plantão, o cliente super simples, nome sujo, todo cagado, a vida complicadíssima. Eu dei o caminho, expliquei, depois de um tempo eu mantive o contato ainda e tal, sumiu o cliente. Só que eu tenho o mesmo telefone há 17 anos. E aí o cara me ligou um dia e falou, Sheik, esse telefone ainda é do Sheik e tal? Eu falei, puta, cara, nem era Sheik, era Silva na época, eu trabalhava, foi logo no começo. Então, eu queria comprar um apartamento, falei com você há um tempo atrás e tal, aí quando eu fui atender eu lembrei do cara. O cara tava com uma renda 3 vezes maior, com o nome limpo, falou, cara, você me instruiu. Então, assim, esse é o jogo, sabe? Esse é o jogo. E pra mim, o crédito, meu irmão, se você não entende de crédito, você tá brincando de vender imóveis, porque é o principal pilar, assim, para você conseguir caminhar dentro desse mercado. E o mais louco, e você tem muito mais propriedade para falar do que eu, é que existem muitos detalhes. Quando se trata de aprovação de crédito, principalmente associativo, Minha Casa Minha Vida, cara, é muito detalhe. E todos os dias tem alguma coisa nova. É detalhe e hoje mudou, depois vocês vão olhar ali.
Então, aí já aproveitando, entrando um pouquinho nessa linha aqui, né? Já que chegamos em 2026, queria que você falasse um pouquinho do que esperar para o mercado esse ano. A gente sabe que é o maior funding da história, né, do mercado imobiliário para o Minha Casa Minha Vida, principalmente. Muita coisa nova acontecendo. Eu queria que você contextualizasse um pouquinho do que os corretores de imóveis podem esperar para esse ano de 2026. Beleza. Eu tô muito otimista para esse ano. Eu sou um cara otimista, tá? Normalmente eu sou otimista. Nossa, eu também sou demais, cara. Porque assim, dá o mesmo trabalho ser otimista e pessimista, né? Tem até uma frase do Ariano Suassuna. Ele fala que os otimistas são tolos, os pessimistas são chatos, mas eu sou um realista esperançoso. Então o que é isso, né, esse ano? Porque apesar de ser otimista, eu sou realista. No ano passado, para minha turma, no final do ano passado, e eu trabalho tanto com Minha Casa Minha Vida quanto a SBPE. E no ano passado a gente teve uma crise muito forte no SBPE, vocês devem lembrar, a Caixa no final de 24 para entrar 25. Final de 24, não tinha dinheiro para assinar os contratos, a Caixa colocou uma trava de apenas um financiamento por CPF, ela colocou um limite de 1,5 milhão no financiamento, ela fez um monte de reduções, ela reduziu o financiamento pela primeira vez na história, sempre foi 80% na Caixa, ela reduziu para 70%, Sim. Enquanto os bancos privados continuavam com 80%, por um problema muito grave no mercado imobiliário de funding. E o Minha Casa Minha Vida, para o imóvel novo, ele estava muito bem, mas para o imóvel usado, e muitos dos meus alunos trabalham com imóvel usado, ele também estava com falta de funding. No Minha Casa Minha Vida. Ainda hoje está um pouquinho ali. Por quê? Porque a gente tem um orçamento recorde, mas a gente tem uma demanda tão grande que se a gente for botar na balança, imóvel novo e imóvel usado, não tem para os dois. Então, o imóvel novo sempre vai ser privilegiado, então vocês atuam no crédito associativo, é um alívio, mas quem trabalha com usado é um problema, porque apesar de ser o maior orçamento da história, precisava de mais dinheiro. Caraca. Então, eles deixam usado sempre... Hoje, o orçamento do usado é 14% só. O que tem 160 bi para Minha Casa Minha Vida, só 14% vai para usado. Acabou os 14, acabou. E acabou no ano passado, enfim. E aí, por que eu estou trazendo isso? Porque, apesar de ser otimista, eu sou realista. Final de 24, eu fiz uma aula com meus alunos e falei, 2025 vai ser um ano bem difícil. Por quê? Porque a gente não vai ter o SBPE assim, vai ser um ano que eu chamei de um ano de transição. Vai ser um ano onde vamos precisar, porque como eu atuo muito forte, até estava falando com o Sheik fora aqui, eu atuo muito forte em canais de decisão e de estratégia do mercado imobiliário. Então os caras, né, vêm conversar comigo para montar estratégia mesmo, né? O que vai acontecer, né? Tanto o pessoal de caixa, estava no Banco Central, e aí, cara, o cenário é o seguinte, a gente precisa arranjar uma solução para o SBPE, que era o problema da poupança, né? Vocês sabem que o pessoal está tirando dinheiro da poupança, não tem poupança, não tem dinheiro para emprestar no SBPE, a Caixa está botando aqui, tá aí agora. E é um problema que não é de hoje, é um problema de desde 2020. E aí eu falei, olha, existem soluções. Elas estão sendo estudadas, já tem algumas na mesa, mas não é fácil tu chegar num país como o Brasil e falar, olha, agora a gente vai pegar dinheiro desse outro lugar aqui, vai botar e tá resolvido o problema, volta a financiar. Não é, demora. E eu falei, vai ser um ano desafiador. E foi 2025 um ano desafiador, um ano que começou a subir a taxa de juros. Então, estava alta já, começou acho que em 13, mas terminou em 15, e as taxas de juros caras, quem trabalha com médio alto sofrendo também por causa disso. Então, porque quando a gente fala de mercado imobiliário, se a gente olhar só para Minha Casa Minha Vida, o Minha Casa Minha Vida novo, ele estava bem. Agora, no mercado no geral, não foi um ano fácil. E aí, mas eu falei, olha, vai ser um ano difícil, porém, tem estratégias. E aí eu trouxe, olha, tu vai olhar para o imóvel novo aqui, tu vai fazer... Eu dei todas as estratégias que eu acreditava que iam funcionar naquele ano. E falei, esse ano é um ano de transição. Eu acredito em 2026. Beleza. Dito isso, começou a acontecer. O que começou a acontecer? Inclusive, a Caixa botou uma trava também no imóvel usado, aqui no sul e no sudeste aqui. Não sei se algum de vocês trabalham muito em imóvel novo, não sei se surge, às vezes, um cliente comprar imóvel usado, talvez vai fazer uma análise, mas não sei se vocês lembram, mas o faixa 3 financiava no máximo 65% só nunca na história do Minha Casa Minha Vida. Essa eu não vi. Cara, 35% de entrada no Minha Casa Minha Vida, por imóvel usado. Então eu falei, olha, vai estar difícil e tal. O que começou a acontecer no ano passado? A transição. A gente começou a estudar algumas coisas, soluções, e elas começaram a ir entrando aos poucos. O que aconteceu? No ano passado, a gente teve a inclusão do faixa 4 do programa Minha Casa Minha Vida, que é o classe média. Por quê?
eu não tenho dinheiro no SBPE. Só que eu tenho o cara ganhando 10 mil querendo comprar. Até o ano passado, até maio do ano passado, o cara que ganhava 10 mil era SBPE. Se ele quisesse comprar um produto teu, ele ia para o SBPE. Eu tenho problema de funding no SBPE, preciso resolver isso. O que eles fizeram? Acharam um recurso lá do fundo do pré-sal e criaram um programa novo, até 12 mil de renda, com taxa de 10%, para o cara que ganha até 12 mil. Então, foi uma primeira transição. Depois, a gente teve outras mudanças ali em outubro. Aí a gente chegou, eu estava no lançamento, foi aqui em São Paulo, lançamento do novo modelo de crédito, que é muito impactante. Talvez a gente não tenha tempo para abordar esse assunto hoje aqui a fundo, mas é algo que, só para vocês terem uma noção, desde 1964, o SFH tinha um modelo do SBPE, desde 64. Qual que era o modelo? Ele tinha lá, o banco tinha que... Todo o dinheiro que ele pegava de poupança, o banco obrigado tinha que botar 65% de habitação, 15% ele podia pegar de forma livre, ele tinha um compulsório de 20% que ficava como um colchão ali para resguardar. Isso é desde 64. Só que em 1964, como foi criado, as pessoas poupavam na poupança. Exato. Hoje em dia as pessoas não poupam em poupança. Se eu tenho dinheiro, eu poupo na caixinha do Nubank, que ela tem uma liquidez diária e me paga mais. 15%, né? Ou na caixinha do Nubank, ou num CDB que eu consigo, que não seja do Banco Master, né? Mas mudou o comportamento das pessoas. E, cara, não tem como a gente continuar com uma regra de 64. Então, em outubro, foi muito estudado. Foi muito discutido. E entrou um novo modelo que, para os próximos 10 anos, muda todo o SBPE do Brasil. Muda tudo. Inclusive, eles tiraram a questão do compulsório. Cara, é algo assim, que eu teria que entrar nos detalhes, mas ele é algo que muda todo o jogo do SBPE. Foi em outubro. Novembro e dezembro, a Caixa mudou de novo o usado para 80% em todas as regiões. Ela aumentou o teto dos faixa 2 do programa Minha Casa Minha Vida em todas as cidades do Brasil, né? E aprovou o orçamento recorde agora desse ano. Então, o que aconteceu no ano passado? Começou a rolar a transição. Para agora, na minha última reunião com a minha turma de 2025, eu falei, olha, 2026, que foi a pergunta, né? Eu contei tudo isso para dizer por quê, né? Por que eu acredito em 2026? Porque a gente conseguiu ajustar os pontos para começar o ano, primeiro, maior orçamento, como tu falou. Hoje eu postei, a gente vai ter um aumento, provavelmente agora em fevereiro, do faixa 2 do programa Minha Casa Minha Vida, aumentou os tetos. Os imóveis aumentaram o valor, São Paulo era 264, foi para 275? 275. Foi para 275, tá, mas a renda não aumentou. Muitas vezes o cliente, né, o que eles vão aumentar? Agora a renda. Faixa 1 de 2.850, a proposta é 3.200. Faixa 2, que o limite é 4.700, proposta 5.000. Provavelmente passa agora em seguida. Então, esse ano, a gente já começa como se fosse o giro alto. Tá tudo funcionando. O que não funcionava no ano passado, funciona de novo. A Caixa voltou a financiar 2 por CPF, a Caixa voltou a financiar 80%. Então, tudo que a gente não tinha, a gente começa o ano tendo. Ligado a mais alguns fatores. O primeiro, e talvez o mais importante, tirando qualquer viés político, ano de eleição. Ano de eleição, meu amigo, só pra você ter uma noção, o Ministério das Cidades divulgou a meta. A meta do Minha Casa Minha Vida para esse ano é contratar 1 milhão de unidades. Murilo, se é pouco ou se é muito? Nos últimos 3 anos, a gente contratou, 23, 24, 25, foram contratados 2 milhões. Em um único ano, então foi 3 anos, 2 milhões, é mais ou menos 600 e poucos mil por ano. Eles quase que dobraram a meta. Cara, se tem que dobrar a meta, 2 coisas têm que acontecer. Primeiro, eu tenho que ter orçamento. Segundo, eu tenho que aprovar os clientes. Então, eu preciso aliviar rating. Eu preciso liberar dinheiro. Eu tenho um ano com Copa do Mundo, um ano curto, um ano com eleição, um ano curto. Eu tenho certeza que eles vão acelerar. Qual foi o primeiro movimento no início do ano? Aumentar os tetos, aumentar as faixas. Cara, e a Selic apontando agora para terminar em 12 no final do ano. Não existe um cenário diferente de tu olhar e falar assim, os caras vão botar dinheiro aqui e, não sei se vocês viram a notícia, mas o Minha Casa Minha Vida, aí quando a gente fala daí olhando politicamente, eles usam como instrumento, né? O Minha Casa Minha Vida passou do Bolsa Família como instrumento eleitoral. Ele tem mais força hoje
do que o Bolsa Família, como instrumento eleitoreiro. Então, cara, não tem nenhuma dúvida que esse ano vai ser muito, mas muito produtivo, muito melhor, inclusive do que o ano passado, que, apesar dos pesares, foi um ano bom. Esse ano, a gente já tem a estimativa da BCIP, que é a Associação Brasileira de Crédito Imobiliário, de um crescimento de pelo menos 15% em crédito. Então, assim, ó, não tenho como chegar aqui e não dizer esse ano vai ser o ano. E aí, para meus alunos, para finalizar, eu falei o seguinte: no ano passado eu disse que ia ser desafiador, que o pessoal ia ter que se virar para conseguir fazer resultado. Porque dá para fazer resultado em ano bom e ano ruim. Isso aqui não existe. Resultado tu faz em ano bom e ano ruim. Agora, no ano bom, o que eu falei para eles? Falei, olha, em dezembro, minha reunião foi o seguinte, ó, expliquei tudo, né, mostrei, ó, esse é o cenário, isso vai acontecer, vocês vão focar aqui e chega em casa para tua mulher, pro teu marido e fala, 2026, me desculpa, organiza as coisas aí, eu vou sair mais cedo, eu vou chegar mais tarde, talvez final de semana eu não vou estar aqui, eu vou estar em visita, eu não sei se eu vou ter sábado, eu não sei se eu vou ter domingo, eu não sei se eu vou ter feriado. Mas 2026 é o ano que a gente muda de vida no mercado imobiliário. E eu acredito realmente nisso. Amém, amém. Amém. Eu também acredito. Sensacional. Eu também acredito muito nisso. Eu vejo assim que o mercado ele está se movimentando numa velocidade absurda. Mas quero saber de uma forma muito pessoal, ano de eleição, e se a esquerda sair, né, do poder, você acha que isso pode, na sua opinião, assim, né, você acha que isso pode impactar muito para os próximos anos? O que você pensa com relação a isso, se entrar um presidente de direita, por exemplo? Eu tenho uma opinião sobre isso, que programa Minha Casa Minha Vida, com certeza, independente do governo, ele vai ir muito bem, tá? Então, assim, porque, por exemplo, quando a gente teve o presidente da Caixa de direita, que foi o Pedro Guimarães, foi, até hoje, o maior ano de contratação da história, né? Quando a gente conta SBPE e Minha Casa Minha Vida junto. Minha Casa Minha Vida agora está com orçamento maior e tal, mas os passos dados do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, o orçamento está aprovado até 28. Então, independente do que entrar, já tem orçamento e vai ser suplementado. Eu acredito, assim, ó, que mantendo o governo de esquerda, usam muito como palanque. Num governo de direita, acertando conta pública, que é essencial acontecer, pode alavancar por outros motivos, né? Porque se tu acertar a conta pública, tu tem inflação menor, tu tem Selic caindo, tu tem tudo apontando também para o mercado imobiliário. Então, assim, eu não acredito, né, que, óbvio que eu tenho a minha preferência, obviamente, mas se manter governo, Minha Casa Minha Vida segue voando. Porque o mercado imobiliário, ele traciona o governo de várias formas. Então, assim, em qualquer um dos governos, a gente tem um mercado imobiliário pujante, isso eu não tenho dúvidas. Agora, óbvio que tem vantagens em ter outro governo, né? Vantagens, N vantagens. E aí vai depender do que acontecer esse ano. Esse ano tá incerto, né? Esse ano tava aqui bem opinião mesmo, né? Mas até o ano passado o Lula tava com uma aprovação grande, rejeição mais ou menos. Esse ano começou a virar o jogo, né? O momento que a gente tá gravando aqui é o momento que tem mais cheque, né? O pessoal não apostava lá no Flávio não sei o que, agora já tá dando segundo turno com 49, 51 já. Sim. Então, assim, tá tudo muito incerto. Mas o que eu quero trazer nesse cenário para vocês é o quê? Foda-se. Eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Eu sei que eu vou ter resultado. Se eu tiver que me adaptar para ter resultado de um jeito, ou se eu tiver... Foda-se. Vou torcer, tenho o meu voto, tomara que seja assim. Não foi? Foda-se, vambora. É isso, sensacional. Eu também acredito muito nisso, e eu falo principalmente, eu tô no mercado há 14 anos, sendo 12 no econômico. E por que eu gosto tanto do mercado Minha Casa Minha Vida, principalmente? Porque não tem oscilação. Uhum. Pode entrar governo, sair governo. Cara,
quem trabalha, quem faz a coisa acontecer, e eu acredito que nos próximos 10 anos a coisa vai ser cada vez mais acelerada. O mercado está se movimentando dessa forma, as coisas elas estão se acelerando de uma forma assim, quem está olhando e está acompanhando está vendo que tá muito diferente do que era, por exemplo, 5 anos atrás, 6 anos atrás. Sim. É um negócio completamente diferente. Eu fui numa palestra sua uma vez no Conecta, e aí você contou um pouco da história lá, né, do Minha Casa Minha Vida 2009, e você trouxe alguns dados sobre déficit habitacional e tal. Como que tá mais ou menos isso hoje? Você sabe Sei. de cabeça? Assim? Eu gosto muito, eu uso esses dados, é um dado da Abrainc, né? Ele projeta um déficit crescente, porque as pessoas acreditam, e isso acontece muito no mercado imobiliário, os corretores acreditam demais que a gente está caminhando para uma saturação de pessoas querendo comprar. Tem uma frase que as pessoas falam que eu abomino, que talvez algum de vocês já tenha falado, cuidado, ou ouvir o colega falar, que é o seguinte: ah não, quem tinha que comprar já comprou. Nunca ouviram, né? Não, mas tem gente que fala, tipo assim, não, agora só vem lead ruim. É só com restrição. Quem tava limpinho já comprou. Não é verdade. O cliente que tá comprando de vocês agora, que tem 20 anos, 5 anos atrás, ele tinha 15. Esse cara tava jogando bola na rua. O mercado, ele se renova, daí por isso que o déficit habitacional. Então, a Abrainc, ela traz que até 2030 o nosso déficit, se a gente não fizer nada, né, se a gente não construir mais, vender mais, se não tiver mais corretor, porque as pessoas veem, pô, tá entrando um monte de corretor no mercado, significa que o mercado vai saturar. Não. O mercado imobiliário precisa crescer. A gente precisa ter um aumento de número de corretores. Nosso 660 mil só. Enquanto os Estados Unidos tem quase 2 milhões, né? 660 mil corretores no Brasil. E aí tem que crescer esse número para a gente poder dar conta do déficit que está chegando, porque ele mostra que o aumento é inevitável. A gente tinha, só para contextualizar, em 2023, 7,9 milhões de unidades faltando no Brasil, unidades habitacionais que precisavam ser construídas e pessoas precisavam comprar, e a projeção é que até 2030 esse número aumente para 11 milhões. Né? A gente tem um aumento assim, de quase 40% na necessidade de imóveis. Claro, a gente teve 2 movimentos grandes, e aí esse 7,9 agora o pessoal já diz que está em 6 mais ou menos, mas a previsão é de crescimento e não de redução. Então, apesar de todos os esforços de construtora e de subsídio da cidade, subsídio do Estado, né, que não tinha até alguns anos atrás. Sim, com certeza. Então, apesar de tudo isso, o déficit ele tende a aumentar muito. Então, eu vejo o cenário, nas minhas palestras eu falo, o cenário até 2040, para quem entende do mercado imobiliário, e aí por isso que é importante o corretor entender, porque se o corretor não entende, às vezes ele fica pensando, será que ano que vem eu vou vender, né? Pô, aquela pergunta, pô, se o governo muda, pô, e aí será que eu não vou ter que fazer outra coisa? Esse sentimento é muito ruim para ti, primeiro, te planejar no longo prazo, e segundo, para ti, no curto prazo também, sair de casa, motivado ou não. E eu falo que a previsão até 2040, se tu olhar, ela é maravilhosa. Até 2040, a previsão é a gente dobrar o número de crédito imobiliário, e se tem crédito imobiliário, tem venda, dobrar o número de crédito imobiliário em relação ao PIB brasileiro, né? Então, assim, é algo absurdo, né? E esse novo modelo de crédito que entrou em vigor em outubro, ele alavanca isso. Então, se a gente olhar o cenário para os próximos 15 anos, ele é encantador. Diferente dos Estados Unidos, por exemplo. O pessoal, porque eu amo os Estados Unidos, não sei o que. Cara, o cenário deles lá é diferente. O mercado é maturado. Não é saturado, ele é maturado. Ele é o quê? É um mercado maduro. É um mercado diferente, não tem mais boom. A gente, e aí tem um amigo meu que é o Caio, não sei se você conhece o incorporador, o Caio Lobo. O Caio Lobo tem uma frase que ele fala o seguinte: nós ainda não vivemos o melhor momento do mercado imobiliário brasileiro. Tem gente que acha que foi quando lançou Minha Casa Minha Vida. Não vivemos ainda. Ainda vamos viver esse boom. E tá nesses próximos 15 anos. Caraca, loucura. E aí você que tá do outro lado, trabalha com Minha Casa Minha Vida e tá passando mais de um mês sem vender, tem que tomar uns tapas na cara. Não é possível. Com tanta gente precisando comprar um imóvel nessa vida, e você tá aí, meu filho, se você não tá vendendo, você sabe por que é, né? Falta de trabalho. Falta de trabalho. Oportunidade tem muitas mesmo. Eu vou abrir agora aqui para algumas perguntas, senão a gente vai estender muito. Nosso convidado tem a agenda extremamente apertada. Quem quer ser fazer uma pergunta? Aí? Aqui. Fala seu nome, por favor. Eu sou a Sara, aqui da Mato. Murilo, você trouxe pra gente algo muito importante, até traz uma questão de uma motivação muito maior pra gente com relação ao mercado.
Isso é para nós vendedores. A gente precisa passar isso também para o cliente. Por quê? Eu trabalhei 10 anos no mercado financeiro, mas no banco privado. Então eu entendo um pouco mais como a gente faz a venda do crédito. Só que eu falo que a venda do apartamento em si, seja no crédito associativo ou até mesmo no imóvel pronto, a gente precisa vender o crédito também. Eu falo que a venda ela é 50-50. Por quê? Hoje no crédito a gente tem muita informação e a gente tem muita coisa para vender. Seja uma SAIC, uma price, uma evolução de obras, enfim, é maçante. Eu vejo que quando a gente entra no financiamento para falar com o cliente, a gente realmente presta uma consultoria. Isso pelo menos é o que eu escuto dos meus clientes, eu fico muito satisfeita com isso. Mas pra galera até que tá aqui, enfim, em casa, qual que é a sua dica principal para a gente fazer essa venda do crédito também para o cliente? Porque foi uma alteração muito pequena, mas os bancos privados reduziram, né, recentemente. Foi pouquíssimo, mas talvez isso crie aí uma live, a gente não consiga pegar, por exemplo, o nosso cliente que a gente atende, que é Caixa Econômica, né, trazer ele aqui pra gente. Então, qual que é a sua principal dica para quem precisa vender também 50% que é o crédito, ou seja, associativo ou não? A pergunta é maravilhosa e, assim, eu vou responder ela com alguns pontos que eu acredito que sejam importantes. O primeiro ponto, a consultoria do crédito, ela é essencial. Então, esse é o caminho. E aí, quando eu faço palestra, ontem eu dou algumas ferramentas e eu falo o seguinte, quando vocês vão vender um crédito para um cliente, vocês já sabem a jornada desse crédito. Por exemplo, o que tu trouxe aqui, se tu vai vender um crédito associativo, tu sabe que ele tem a jornada de explicar o juro de obra, que ele é Minha Casa Minha Vida. Agora, tu vai vender um outro produto daqui a pouco no SBPE, é outra conversa com outro cliente. Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar aqui, que eu acredito muito, é que nós não podemos confiar, olha só, isso parece muito contraintuitivo, mas nós não podemos confiar no nosso improviso. O que é isso? Tenha um roteiro. Porque chegou lá o cliente lá, alguém da equipe de vocês, tu explicou juro de obra para um de manhã, para outro de tarde, para outro de noite. Tu explicou de 3 vezes diferentes. 3 jeitos diferentes. Sim. E às vezes tu não tá no teu momento, às vezes tu tá pensando em outra coisa, às vezes o cliente te mandou um áudio xingando, tu desligou e foi atender o cara, tu tá em outra vibe. Então, a primeira coisa da consultoria é que script é necessário, é um passo a passo. Eu explico isso, eu uso essa estratégia. Para o juro de obra, por exemplo, eu tenho uma estratégia que eu mostro em palestra para meus alunos, que tem um script. Eu vou mostrar para ele, eu vou explicar, eu vou mostrar as vantagens, por que vale a pena ele comprar no associativo e por que é mais barato, inclusive, eu comprovo para ele, do que comprar um imóvel que não é associativo. Eu provo para ele financeiramente, mostro uma tabela, mostro, se tu comprasse daquela construtora, tu ia corrigir em CC, no final tu ia pagar tanto, aqui tu paga tanto, se tu vender por tanto aqui, a rentabilidade é essa. Eu mostro que é mais barato, porque as pessoas acham que estão jogando dinheiro fora. Então a gente tem que quebrar essa objeção. Então o primeiro ponto é, não confiem no improviso de vocês. Tenham um script, porque cada cliente vai ter um caminho para levar. E aí, agora entrando na seara do como, né, fazer isso, eu gosto muito de fazer comparações. Então, primeiro, se o cara é Minha Casa Minha Vida, existe uma característica única, que é o seguinte, não existe como, né, o Caio fala isso também, se a pessoa pode comprar no Minha Casa Minha Vida, ela deve comprar no Minha Casa Minha Vida, ela não deve nem esperar pro ano que vem. Por quê? Porque a gente tá falando taxa, faixa 1, 2 e 3, vamos tirar 4 da jogada, que ela fica muito próxima do SPPE, taxa de 4 a 7% ao ano. Aí qual é o comparativo? Pô, inflação deu 4,2 ano passado. Tem cliente que, na verdade, está ganhando o imóvel. Porque se tu paga 4% de juros e tu tem 4% de inflação, a gente chama, é juro negativo. Então tu mostra, cara, isso aqui é muito barato, porque daqui a 3 anos a tua parcela, se for price, ela vai estar igual, teu salário vai aumentar. Então eu gosto de trazer argumentos nesse sentido. E aí, para finalizar a pergunta, que é sobre quando a gente entra no mercado geral, onde o banco privado reduziu juros, a Caixa ainda, mesmo no SBPE, tem um juros um pouco mais baixo, mas assim, eu uso muito, porque eu não preciso, muitas vezes, convencer ele, a não ser que tu tenha só um produto associativo e ele está pensando em comprar um outro lá, né, que é num desligamento de outra incorporadora. Se não for, esse é um ponto, se o da outra incorporadora for repasse depois, eu quebro o argumento mostrando que o juro de obra é a coisa mais barata que ele vai ter na vida dele. Porque é muito mais barato que a NCC.
E daí eu provo com números. Tá? É menos da metade do valor. Então, se for um repasse futuro, eu já quebro na hora. Se for um repasse junto e o cara, eu tenho o Itaú e eu tenho aqui, ainda assim o aqui é mais barato. Então, assim, os bancos privados baixar juros eu acho ótimo, na verdade, porque fomenta o mercado. Eu acho muito bom. E aí a gente usa outros argumentos. Cara, tem essas opções aqui e o argumento de que a gente está com uma taxa alta, né? É a maior taxa dos últimos anos. Então, o banco privado falou, baixou juros, 11,79, 12 alguma coisa, ainda não é um juro barato. Mas, se eu tiver que convencer ele a comprar, eu ainda mostro que vale a pena ele pegar uma taxa de 12, com uma Selic em 15. Por quê? Se ele é investidor, não tem por que ele tirar o dinheiro dele do rendimento. Ele ganha 15, ele pega emprestado a 12. Né? Se eu tenho 500 mil, por que eu vou pagar o imóvel à vista? Exato. Se o meu dinheiro vale 15 e eu pego o dinheiro a 12. Então, já mostro que vale mais a pena do que pagar à vista. E mostro que um cenário futuro, né, os juros cair, então ele pode comprar hoje com 12, final do ano a Selic vai estar em 12, se o banco estiver oferecendo 10, ele vai lá e troca, né? Ou se daqui a 2 anos, se ele bate em 10, bate em 9, o banco está oferecendo 8, 9, ele faz uma portabilidade. Então, mas tu vê que todas as coisas que eu trouxe aqui são estratégias, só que todas elas têm que ter um script. Então, a dica maior que eu gostaria de trazer é mapeiem as situações, o cara que quer comprar o outro produto, o cara que tem dúvida do juro de obra, e não confiem no improviso. Usa um scriptzinho que daí não tem erro. Nossa, muito boa, muito boa. Eu gosto muito dessa questão do roteiro, porque como eu fiz muito atendimento já, né? Mais de 2.500 unidades vendidas, tudo bem que eu não passei em todas as mesas, mas eu nunca tive essa visão de um dia falar, puta, vou desenhar um roteiro, mas com o tempo, com a experiência, eu fui criando na minha cabeça o meu próprio roteiro. Então, todos os meus atendimentos são padronizados. Eu começo falando isso, aí eu divido a folha no meio, falo do que vem antes da obra, depois da obra, parcela, juros de obra. Cara, e assim, pra mim, papel e caneta. Eu acho que a venda ela é feita no papel e caneta. Tanto que eu dei bloco de papel personalizado para minha equipe para fazer proposta, porque o cliente, quando você verbaliza e você escreve para ele, fica muito mais São duas fácil. Formas dele enxergar, né? Exatamente, fixa muito mais. Quais são os recursos e possibilidades que o cliente tem para reduzir o valor da parcela de financiamento, principalmente quando ele já está pagando financiamento? O cliente tem algumas estratégias para quando ele está com dificuldade financeira, né? Primeira grande estratégia, que daí, essa aqui, ela é para dar um alívio, né? Se o cliente tiver adimplente já há 2 anos, ele pagou o financiamento há 2 anos, ele pode pausar o financiamento dele por 6 meses. Então, isso é algo que ele já pode fazer de imediato. Mas o que eu mais gosto de usar para o cara que está com uma parcela que está impactando muito no salário dele, e eu uso como argumento de venda, é o PPP, que a gente chama, que é o pagamento parcial de parcela. Né? O que é isso? O cara tem a parcela de R$1.000. Só que, cara, talvez quando ele comprou contigo, ele ganhava 3 mil e a esposa ganhava 5. Daqui a pouco a esposa perdeu o emprego. Tá só ele com a renda. Pô, esses R$1.000 impactam pra caramba. Então, o que ele pode fazer? Às vezes ele tem um valor de fundo de garantia, por exemplo, de R$5.000 de fundo. A Caixa permite ele fazer uma prospecção. A Caixa pega esses 5 mil e durante 1 ano ela faz o seguinte, ela divide esses 5 mil em 12. 5 mil dividido por 12 vai dar uns R$400, mais ou menos, 416. Então, em vez de pagar 1.000, o FGTS, aquele dele, vai pagar 416 e ele vai pagar 580. Então, durante 1 ano, esse cara, em vez de pagar R$1.000 de parcela, ele vai pagar R$580. E aí dá um fôlego financeiro para ele, ele usa aquele FGTS que ele não ia usar agora. Claro que o FGTS ele pode usar para amortizar a dívida, é melhor, porque daí tu não paga juros. Mas, no curto prazo, para um cliente que está com dificuldade ou para um cliente que quer comprar um imóvel agora e às vezes a parcela não está cabendo, tu já fala para ele, cara, olha só, tu não consegue pagar esse valor de 1.200 aqui, mas faz uma projeção, tu vai pagar os juros de obra durante a obra, tu vai receber daqui a 3 anos, em 3 anos quando tu receber, tu vai ter juntado tanto de FGTS, tu pode, quando receber, porque durante o juro de obra tu começa pagando menos, depois vai para mais, mas quando tu receber, se tu acha que está pesado para ti, pega 5 mil de fundo e baixa R$400 da tua parcela. Pega 10 mil e baixa R$800. Depende do valor que ele tem. Ele vai juntar 3 anos, né? Quando a gente está falando de um imóvel associativo. Ah, não, mas eu tenho um que vai entregar daqui a 1 ano. Pô, vê quanto é que ele ganha. Ele ganha 3 mil por mês, significa que ele vai ter 3 mil de FGTS. Vai dar 200 e poucos reais. Então, essas são as 2 estratégias de alívio, né?
ou se o cara está pagando já há 2 anos, ele pode pausar, ou o PPP, que essa é uma das estratégias que eu mais uso. E eu uso como estratégia de venda ou de paliativo para o cara que já comprou. Muito bom. Você estava falando, né, sobre os termos e tal, e me veio uma reflexão até sobre o que ela falou da consultoria. Cara, olha quantas coisas que contemplam o crédito, né? Se o cara não sabe uma projeção de fundo de garantia, se ele não sabe, né, o que é o que, cada coisa, como que você faz um atendimento? Porque eu falo muito, principalmente hoje em dia, que os corretores atendem os clientes de uma forma muito rasa, né? Não de uma forma consultiva. Mas para você fazer essa consultoria, você precisa entender do negócio também, porque senão você vai falar um monte de baboseira. Então, só trazendo um ponto de atenção para você que está nos assistindo do outro lado, cara, busque saber mais, sabe? Busque entender, porque, como eu disse, são detalhes, né? Então, se você não sabe fazer uma projeção de um fundo de garantia futuro, de alguma coisa que você pode, algum recurso que você pode falar para esse cliente para uma quebra de objeção, é aí que você perde a venda. É verdade. E num mar de oportunidades tão grande, num oceano azul tão grande quanto o nosso mercado imobiliário como um todo, não só Minha Casa Minha Vida, perder uma venda por falta de conhecimento, eu costumo dizer que a venda vai acontecer. A gente só precisa saber para que bolso que vai essa comissão. Se é o do outro corretor ou do seu. Perfeito, Mas, Chique. Próximo? Meu nome é Aislan, sou CEO aqui da Ato, incorporadora. Eu queria te fazer uma pergunta, é mais uma pergunta muito mais técnica e que há 10 anos atrás eu sabia responder porque eu estava na linha de frente da corretagem, mas eu sei que as coisas mudaram. Só que em 2025, pelo menos no primeiro semestre, aumentou 38% a taxa de informalidade, que é o profissional liberal e o profissional autônomo. E eu sei que é uma venda um pouquinho mais difícil de você conseguir provar essa renda. Você teria alguma estratégia para aumentar a taxa que ele paga ou que é aprovado no financiamento para esse tipo de cliente? Sim. Boa pergunta. Realmente, a gente tem que entender, quando a gente entende de crédito, a gente tem que entender um pouquinho de análise. Eu trago bastante isso, porque assim, a Caixa ela tem vários jeitos de analisar o crédito de um cliente. O cliente que é informal, realmente, ele tem algumas dificuldades a mais. Então, por exemplo, hoje, o cliente com renda informal ele tem um limite de renda, né? Hoje que é o valor lá de R$ 2.550. Mais do que isso, fala assim, Murilo, eu tenho um cliente que ganha 4 mil, ele é informal, vai me apresentar só os extratos bancários. Vou dizer, cara, não vai aprovar. Porque eu tenho esse limitador de R$ 2.550, que na época era o limite de declaração de isenção do imposto de renda. Era menor, depois subiu. O que significa isso? Qual que é a leitura que a gente tem? A leitura é, a Caixa está dizendo assim, cara, está me dizendo que 4 mil, então me apresenta o imposto. Porque se tu ganha 4 mil, tu deveria ter declarado o imposto. Até o limite de isenção, eu aceito só o teu extrato. E aí ainda tem toda a análise gerencial. Eu não vou entrar nisso aqui, porque cada agência vai fazer de um jeito. Pode ter um empreendimento que aceita de um jeito e um empreendimento que aceita de outro, né? Mas tirando isso, tirando a análise gerencial, a análise quando a gente olha a não qualitativa, mas a quantitativa, a minha dica é, e para esse ano tem gente que está com informação errada e eu já vou explicar isso também, que acho que vai ser bem legal. Mas a minha dica é, cliente informal, formaliza a sua renda. Cara, a gente tá entrando em fevereiro agora na gravação desse vídeo. Março tem declaração. Pega o teu cliente, pega um contador parceiro, fala, cara, porque tu conhece o cara, tu vê que o cara ganha 5 mil por mês. Peraí, tu quer comprar o teu imóvel? Eu te ajudo. Cara, mas eu vou ter que declarar, eu vou ter que pagar imposto. É o ônus do negócio. Vai dar quanto de imposto? Vai dar R$1.000, tu pode dividir em 8 vezes. Cara, é teu apartamento, meu irmão. Então, assim, formalizar, e que fique muito claro que formalizar não é inventar renda. Formalizar é pegar a renda que o cara tem e botar onde devia estar. Porque, na verdade, o que ele está fazendo é sonegando. E aí, a Caixa, ela trava esse cara. Ela, na verdade, o que ela faz, ela limita o cara que não está arredondo. Então, o trabalho também do corretor é arredondar esse cara. Fala, cara, olha só, tu ganha 5 mil por mês. Eu fiz a simulação aqui, agora o faixa 2 vai 5 mil. Pô, com 5 mil dá legal, cara. Tu não vai ter que nem dar entrada. R$1.000 de ato, vai parcelar o resto.
vamos fazer o teu imposto, eu resolvo para ti. E eu vejo que o corretor que faz isso, o Bidarra fala muito isso. O Bidarra fala, cara, eu tinha um contador lá que me ajudava com todos os clientes. Eu fazia por ele, às vezes eu pagava os R$200 do contador lá pro cliente para resolver o problema. Então o cara é informal, primeiro ponto, declarar imposto de renda. E aí o que eu queria trazer aqui é também que a gente está com uma informação equivocada. O mercado está. O pessoal está falando assim para mim, Murilo, e agora? Mas o governo disse que agora, até R$5.000, o imposto de renda é isento. E a Caixa não aceita imposto de renda isento. A Caixa não aceita, na verdade, imposto de renda fora da obrigatoriedade. E aí, a galera está falando, o que eu vou fazer com meus clientes agora? Porque eu ia declarar o cara em março, mas ele vai ficar isento, eu não quero declarar 6 mil. Com 4 mil ele compra o meu produto. E aí a Caixa não vai aceitar? E agora? E aí a informação que eu quero trazer para vocês é o seguinte, a gente tem que... O corretor tem que saber de várias coisas, né? Puta merda. É crédito, agora é legislação praticamente, né? Que é o quê? Em 2026 entrou a regra de isenção até R$5.000. Quando a gente declara imposto de renda, a gente está declarando o que a pessoa recebeu no ano passado. Exatamente. Então, as declarações de março não valem essa regra. O cliente de vocês que ganha 4 mil vai declarar 4 mil, vai pagar imposto, vai valer, vai financiar. No ano que vem é que o cara vai ter esse... Quando ele for declarar no ano que vem, se ele declarar 5 mil, ele vai ser isento, não vai pagar nada. E aí já está sendo adaptado para o ano que vem o que vai ser feito. Se a Caixa vai começar a aceitar a declaração isenta, se vão mudar alguma coisa, mas essa informação acho que é muito importante aqui, porque tem gente que estava desesperada. Tipo, puta merda, e agora? O cara ganha 4 mil, eu não vou poder mais fazer, ou vão ter que subir o limite do informal, que pode ser algo que aconteça também, a gente está em discussão disso. Então, acho que é importante a gente contextualizar. Mas respondendo de resumo geral, formalizar a renda do informal é o jeito mais certo de conseguir uma aprovação de crédito. Muito bom. E a renda informal, você ainda consegue trabalhar ela, né? Se eu preciso desse cliente aqui, o cara não precisa de 8 mil de renda para comprar esse produto com a renda de 6. Então, para que eu vou declarar 8? Ele pode declarar os 6. Eu sempre trabalhei dessa forma também. Analisar o cliente, e mais uma vez eu vou falar no detalhe. Parece repetitivo, mas são os detalhes que fazem toda a diferença. Primeiramente, queria te agradecer por todo o conhecimento que tu passa, né, de ter tomado essa decisão de passar, porque com certeza todo mundo se nutre muito desse conhecimento. E a pergunta que eu tenho para te fazer é um pouco mais pessoal, que tu até respondeu um pouco na questão da crise que tu teve e tal. Mas no começo da tua carreira, qual a decisão que tu acha que estruturou assim para tu construir um futuro, que foi uma decisão que foi pilar, que se tu tivesse que tomar ela hoje, tu tomaria de novo sem pensar 2 vezes? Eu tenho a resposta na ponta da língua para essa pergunta. A decisão quando eu comecei a trabalhar com 16, 17 anos, eu ganhava na época R$100 por semana do meu pai. Então, eu nunca trabalhei pelo dinheiro. Eu trabalhava para resolver problema. Ponto. O dinheiro era consequência do quanto eu conseguia. E por anos meu pai quase me escravizou lá, né? Porque eu ganhava R$100 por semana, claro, naquela época era um pouco mais de dinheiro, mas era menos que o salário mínimo. Depois eu comecei a ganhar um pouco mais e tal, aí depois eu assumi o escritório, com 20 anos eu assumi o escritório, né? E aí comecei a ganhar mais. Mas o tesão de trabalhar não era pelo dinheiro. Então, assim, pra mim, isso resolve o problema de o que muda no início de uma carreira. Cara, não trabalha só pelo dinheiro. Né, trabalha para resolver problemas e ajudar os outros. Eu mal ganhava, eu ganhava só para comer. Muito bom, sensacional. Tá fechado, então? A minha pergunta é simples, é mais voltada à reforma tributária. São várias alterações que estão sendo feitas, algumas já aprovadas, outras não. De que maneira você acredita, de maneira geral, que isso pode impactar financiamento bancário e liberação de crédito? Legal, pergunta boa. Não é tão simples de responder, mas é uma pergunta boa. Falei de maneira geral. De maneira geral, muda muito mais a questão construtiva, né? Tu é da parte... Corretor, tá. Muda muito mais a questão construtiva. Primeiro, reforma tributária. Puxando o gancho do imposto de renda até 5 mil, que é uma reforma tributária também, traz uma coisa que é muito importante, tá? Eu não sou a favor das contrapartidas que vieram da isenção do imposto de renda 5 mil, que foi tributar a alta renda. Mas eu sou a favor da redução mesmo da carga tributária para quem ganha até 5 mil. Muito bom. Por quê? Porque o cara que pegar CLT hoje, vocês vão ver os contra-cheques de janeiro dos clientes, estava falando com o Sheik isso. O cara que ganha 4 mil reais de renda hoje,
ele tributava na fonte mais ou menos 200 e poucos reais por mês. A partir de janeiro, agora, esse contra-cheque, o de dezembro ele tributou 200. Esse agora, ele não vai tributar os 200 e vai vir líquido para ele. O que significa isso? Significa, tem um termo em inglês que é affordability. Affordability é a capacidade de pagamento dos clientes. E aí, significa que a partir desse ano, todos os clientes CLTs vão ter mais capacidade de pagamento. Porque aquele valor que vinha retido não vai vir mais. Ele vai vir líquido no contra-cheque do cara, e isso dá poder de pagamento. Então, isso traz um alívio. A gente tem uma curva no Brasil de endividamento, e o endividamento é alto no Brasil, isso traz uma curva para baixo e aumenta as pessoas procurando crédito. Pô, agora eu posso pagar. Esse cara que ganha 5 mil pagava 300 reais. Pô, significa que se a prestação de 1.200 não cabia, só cabia uma de 1.000, agora ainda está sobrando 100, né? Então, nesse ponto eu acho positivo. Agora, construtivamente, a gente tem um grande problema aí pela frente, que é aumento de carga tributária, com um imposto complexo e difícil de entender, né? O pessoal da construtora aqui vai ter que concordar comigo, aonde, nesse momento, eles bonificam quem industrializa o processo, só que essa bonificação, tu tem um abatimento depois, tu paga e depois recebe, tá uma bagunça. E aí, qual que é o cenário futuro, né? Isso aí vai entrar até 2030 e poucos, todo o regulamento novo do novo imposto, que é o IVA lá e tal, que não vai ter mais o RET, né? Vai ser uma mudança bem significativa, que vai obrigar as incorporadoras a industrializar cada vez mais. Elas já querem fazer isso, né? Porque a mão de obra é cada vez mais escassa. Então, assim, provavelmente isso aí vai ser um aumento de custo repassado para o consumidor final, que no fim do jogo vai fazer os imóveis subirem de preço. Então, assim, esse é o cenário. A não ser que, e aí, o objetivo de industrializar a construção no Brasil, eu sou engenheiro civil, né? Então, assim, a construção no Brasil, ela é feita hoje do mesmo jeito que a gente fazia 60 anos atrás, quase igual. A diferença é que hoje eu trago uma laje protendida da fábrica, mas eu concreto ali, cara, Então, o que pode acontecer num futuro, primeiro, a transição sempre é dura. Sempre. Então, acredito que a gente vai ter aumento de preço e tal. Em algum momento no futuro, a gente pode chegar numa curva onde a gente consiga trazer tecnologias onde baixe custo e aumente a eficiência. Aí a curva começa a... né? Mas isso é um cenário bem futuro. Nos próximos anos, como não é... Isso é um ponto importante. O governo também ele é esperto no sentido de... Ele não te dá o talagaço da primeira vez para te sentir. Ele te bota para 10 anos, porque aos pouquinhos, e daí, sabe, eu vejo aquele negócio... Fôlego. Exatamente. Sabe, fôlego e tu não sente, tu não pode brigar com eles. É aquela parábola do sapo na água fervendo, né? Já viram essa parábola? Tu bota ele na água fervendo e ele vai se adaptando, né? Então, se tu botar devagarinho o fogo bem baixinho, daqui a pouco ele morre, porque ele não viu que a água estava esquentando, porque ele foi se adaptando. E é mais ou menos isso que eles fazem, né? Eles vão aos pouquinhos, vai aumentando, vai subir preço. Vai matando a gente aos poucos. Exatamente. Sensacional, salve de palmas. Meu irmão, para fechar aqui com chave de ouro, você já até falou um pouco sobre isso, mas eu não poderia deixar de perguntar isso, que é a pergunta com o nome do quadro. Quando foi que do nada aconteceu pro Murilo Arjona? Cara, essa pergunta é difícil. Do nada aconteceu pra mim, assim, o que mudou o meu jogo, e aí quando eu falo, pra mim, foi quando eu entrei na educação. Por quê? Porque é o que eu gosto mais de fazer, né? Então, pra mim, foi naquele café, no segundo café, não que o primeiro não tenha mudado, né? Mas eu já tinha resultado. Mas é que o primeiro foi preparo, né? Exatamente. E isso é uma coisa importante, porque eu já tinha resultado financeiro, meus escritórios davam dinheiro. Então, meu problema não era financeiro. Já tive situações de problemas financeiros, sim, mas não era isso. Então, para mim, do nada aconteceu quando eu fui lá e decidi fazer assim, cara, eu vou fazer essa porra de um vídeo por dia, 8 story, e do nada aconteceu depois daquilo ali. Tomou a decisão, né, e executou. Exatamente. Cara, sensacional. Meu irmão, eu quero agradecer imensamente o seu tempo, que eu sei que é muito concorrido. Agradecer também por você ter me lembrado e falado, vou estar aí, quer fazer. Eu acredito muito naquilo que você falou no começo, a gente se ajuda, a gente é parceiro, estamos aí para crescer junto, conta comigo.
Quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui também. Nunca tinha feito esse formato aqui. Foi legal. E, conta comigo, 2026 vai ser um ano incrível. Eu tenho certeza que a gente vai fazer muita coisa linda. Tenho certeza que sim. É isso aí, galera. Esse daqui foi mais um episódio do Nada Aconteceu. Eu nem vou falar pra você seguir o Murilo Arjona no Instagram, porque eu sei que você já segue. Mas se você não segue, Murilo Arjona. Seguir o Murilo Arjona, porque tem muito conteúdo gratuito, além do financiamento Pro. Verdade, antes de terminar, fala só rapidamente do financiamento Pro pra galera aí. Então, até os corretores estão aqui, Entrem no financiamento Pro, não é porque é o meu produto, mas realmente a gente tem hoje uma das melhores, se não a melhor, plataforma de ensino do mercado imobiliário. Desde 3 aulas por mês, mais de 200 aulas já disponíveis gravadas, mais comunidade de tira dúvidas. Então, assim, a gente traz lá todos os detalhes e mais, né? Eu tenho uma comunidade onde eu aviso, eu falo assim, pega teus clientes, roda de novo que eles vão aprovar agora, a Caixa mexeu no rating. O que o pessoal gera de negócio lá é imensurável, então vale a pena, praticamente de graça o valor que é o mensal ali para participar. Então, o cara fizer uma venda a mais, já pagou por anos. Né? Normalmente eles fazem a primeira venda antes de pagar a fatura do cartão. Olha aí que maravilha. É isso aí, galera. Quem entende de financiamento está à frente das vendas no mercado imobiliário. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio do nosso Vlogcast do Nada Aconteceu. Muito bom.